os irmãos vão se acomodando. Gente, a igreja está precisando ocupar duas posições. 2 departamentos da igreja estão precisando de trabalhadores. Um é a sala dos professores. Nós estamos verdadeiramente precisando de professores na nossa igreja de gente pequena. E nós estamos precisando também, sabe de quê? De uma pessoa para ficar aqui nas transmissões, aqui no Data Show. Sabe por quê? Porque Carol sempre ficou aqui. Mas Carol agora está naquele momento de estar 150% colada com Ayla. Então a gente está precisando de alguém que fique aqui no Data Show, aqui no notebook, para poder passar a letra das músicas. Porque sem ela a gente ficou sem ninguém. E aí, Elisângela hoje saiu da transmissão, vai correr para a salinha, porque a gente está carente dessas duas áreas. Então, gente, se Deus colocar no seu coração, diga, pastor, eis-me aqui. Pode me colocar aí, que eu estou à disposição. Amém, gente? Enquanto isso, abra sua Bíblia, por favor. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. À medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à palavra. Daniel, você pode fazer a leitura, por favor, meu irmão, do verso 1 até o verso 10. Amém. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando dos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Soberano Deus eterno Pai, primeiramente eu quero te agradecer o texto em nossas vidas, pela tua misericórdia que nos alcança todos os dias, Pai amado. Que nessa noite o Senhor possa, Deus, nos perdoar, Pai amado, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por das tuas pessoas. Que o Senhor possa, Deus, mais uma vez, nos exaltar, Senhor, pelo poder da tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, usar o pastor do Senhor, Pai amado, para transmitir a tua mensagem aos nossos corações. E assim, Pai, que eu te agradeço por tudo, nos anos de Jesus, Senhor. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Essa é a terceira mensagem da série de exposições na carta aos Efésios. E eu comecei dizendo, meus irmãos, que você, cada pessoa daqui dessa igreja, pode se considerar uma pessoa rica. Pastor, por que rica? Rica, meus irmãos, porque Deus derramou sobre você toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É por isso que nós podemos nos considerar ricos. Meus irmãos, essas bênçãos de Deus foram derramadas sobre a sua e sobre a minha vida. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, que uma pessoa rica é aquela que tem muitos bens materiais, Paulo está dizendo, olha, vocês são ricos, porque essa herança que vocês têm é uma herança espiritual, e ela não está aqui nessa terra, mas ela está nas regiões celestiais. Você quer uma riqueza maior do que saber que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, que Deus te adotou como filhos em Cristo Jesus, que Deus deu o único filho dele para morrer por você naquela cruz do Calvário.
e que o sacrifício de Cristo redimiu você da sua culpa, ou seja, Ele anulou o seu pecado, Ele anulou a sua dívida, Ele rasgou aquela sentença de culpa que existia sobre você, e agora você é livre em Cristo Jesus. Mas não apenas isso, Cristo também perdoou os seus pecados. Jesus Cristo purificou você. Ele te reconciliou com Cristo Jesus. Ele pegou a justiça dele e colocou dentro de você. Ele sofreu tudo aquilo que você deveria ter sofrido e não sofreu, para que você tivesse acesso ao Pai, para que você agora fosse coberto pelo sangue precioso dele. Mas não apenas isso, meus irmãos. Deus agora, depois que Cristo fez o sacrifício perfeito e definitivo no seu e no meu lugar, Deus agora nos selou com o Espírito Santo dele, e Ele nos fez propriedade exclusiva de Deus. E sabe o que isso quer dizer? Que ninguém toma você das mãos de Deus, porque você agora é selado, você é propriedade dele, que o maligno só toca em você se Deus permitir. E essa foi a mensagem do primeiro domingo. Depois, no segundo domingo, Cícera, nós vimos, domingo passado, a oração de Paulo, e Paulo disse: olha, eu estou muito feliz por vocês, porque eu sei que verdadeiramente Deus ama vocês. E sabe por que eu sei que Deus ama vocês? Porque vocês demonstram a fé e o amor que somente aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo podem demonstrar. Vocês têm fé em Jesus Cristo e vocês amam uns aos outros, assim como Jesus nos ensinou. Paulo então faz 2 pedidos. Olha que oração fantástica, meus irmãos, de Paulo. E Paulo, na sua oração, faz 2 pedidos. No primeiro pedido, ele vai dizer: olha, e eu peço a Deus que conceda a vocês um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós vimos que esse espírito de sabedoria é para que nós possamos ver o mundo pelos olhos de Deus. E que esse espírito de revelação é que nós saibamos de uma vez por todas que somente Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É somente Jesus, meus irmãos, que é o nosso Senhor e Salvador. Mas aí ele faz o segundo pedido, e ele vai dizer: olha, e eu peço a Deus que ilumine os olhos dos corações de vocês, e sabe para quê? Para que vocês tenham a certeza da salvação de vocês. E meus irmãos, sabe por que nós podemos ter certeza ao ver da nossa salvação? Porque não fomos nós que nos salvamos, foi Cristo que nos salvou. Porque essa salvação não depende de nós, sempre foi da parte de Deus, nunca é de baixo para cima, sempre é de cima para baixo. Ele pede também que nós saibamos que a nossa herança não está aqui nessa terra. A nossa herança está guardada no céu. É na eternidade, meus irmãos. E sabe o que é a vida eterna? É conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo por toda a eternidade. Você é uma herança de Deus da parte de Cristo. E da mesma forma, Deus nos deu como herança a Jesus Cristo. Finalmente Paulo diz: olha, eu peço a Deus que vocês tenham a certeza do poder de Deus, para que ninguém se frustre achando que Deus não ama você, porque você não teve experiências mirabolantes, porque você não viu anjos subindo e descendo nessa igreja ou em qualquer outro lugar, porque você não ouviu vozes falando em seu coração ou em seu ouvido, mas que vocês saibam que o grande poder de Deus é manifestado na sua vida, porque Deus ressuscitará você no último dia. Ah, meus irmãos, que oração fantástica de Paulo para aquela igreja e para mim, para você nessa noite.
Mas aí agora nós chegamos no capítulo 2 e nessa terceira mensagem dessa série da carta aos Efésios. E meus irmãos, eu disse a vocês quinta-feira, quem esteve aqui, que Paulo, no poder de sintetizar todo o Evangelho Daniel, todo o Novo Testamento, Paulo resumiu isso agora em 10 versículos. Do versículo 1 ao versículo 10 agora, Paulo vai dizer, meus irmãos, tudo aquilo que os evangelhos falam, tudo aquilo que os evangelistas disseram, tudo aquilo que os escritores do Novo Testamento disseram, e Paulo resumiu isso em poucos versos. E esses 10 versículos, meus irmãos, nós vamos dividi-los em 4 partes. Viu que Paulo diz muita coisa aqui. Primeiro, Paulo vai nos dizer quem nós éramos antes de Cristo. Segundo lugar, Paulo vai dizer o que Deus fez por nós. Em terceiro lugar, Deus vai dizer por que Deus fez isso por nós. E em último lugar, uma vez que Deus já fez tudo por nós, o que é que sobra? O que é que resta para nós fazermos? Esses são os 4 pontos dessa noite. E que o Espírito Santo do Senhor nos dê o entendimento, a iluminação necessária, meus irmãos. Em primeiro lugar, quem nós éramos antes de Cristo? Observe na sua Bíblia. O que é que Paulo vai dizer no versículo 1? Vocês estavam mortos. Eita, já começou bem. Meus irmãos, antes de Cristo, sem conhecer a Jesus Cristo, todos nós estávamos mortos. Olha que notícia triste. Todos nós estávamos mortos. Mas pastor, eu falo, eu me mexo, eu ando, eu corro, eu pulo. Alguém aqui já assistiu um filme antigo chamado Um Morto Muito Louco? Já assistiu, né, Diago? Eita, entregou a idade, não foi, irmão? Esse filme é antigo, viu? Esse filme é antigo, entregou sua idade aí, viu? Nesse filme, meus irmãos, minhas irmãs, conta a história de um homem morto e seus amigos ou homens carregavam esse morto para lá e para cá e colocavam um óculos escuro nele e colocavam ele sentado em cadeiras, colocavam num lugar, andavam de carro com ele para que as pessoas achassem que aquele homem ainda estava vivo, quando na verdade o que é que o morto pode fazer? Morto fala, anda, come, corre. Morto decide. Morto não faz nada, meus irmãos. Esse era o nosso estado natural antes de termos conhecido Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas não é uma morte física, porque afinal de contas, vive da Silva aqui. Fisicamente, biologicamente estamos vivos. Mas a morte que Paulo está falando aqui era uma morte espiritual. Todos nós estávamos mortos espiritualmente, estávamos distantes de Deus, irreconciliáveis diante de Deus. Vocês lembram o que Deus fez ali com Adão e Eva? A promessa ali que Deus disse para Adão e Eva: se eles comessem daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que aconteceria a eles? Mas vocês viram eles comerem e morrerem? Não, né? Porque eles comeram, depois conversaram com cobra, depois fizeram um monte de coisa, se esconderam atrás do mato. A morte naquele momento, meus irmãos, era uma morte espiritual. Tanto que eles foram expulsos do jardim do Éden, que representava naquele momento a presença de Deus. Eles estavam mortos espiritualmente, e todos aqueles que estão sem Cristo Jesus também estão mortos espiritualmente. E sabe qual é a condição de um morto? Paulo vai continuar dizendo aqui, versículo 1: porque vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Um morto espiritualmente é aquele que vive mergulhado no pecado, nas transgressões, nas iniquidades. É aquele que está quase com o pecado ali, como se fosse um lamaçal cobrindo o seu nariz, ali a ponto de morrer afogado, de não conseguir mais respirar, porque o pecado está cobrindo aquela pessoa. E tem mais, viu? Versículo 2 vai dizer
que essas mesmas pessoas sem Cristo que estavam mortas também porque estavam debaixo do poder do mundo. E o que é que o mundo tem de bom, meus irmãos? Corrupção, perversidade, hipocrisia. Esse mundo está coberto de maldades, meus irmãos. Esse mundo não tem nada de bom para oferecer. Um morto espiritualmente é aquele que está debaixo do poder do príncipe do ar. E aí eu comecei a pensar, será que esse príncipe do ar é o ar-condicionado? Aquele climatizador marinho que dá um frio da pílula? O Spider-Man? O homem de ferro que sai voando por aí? Não, meus irmãos. O príncipe do poder do ar é Satanás. E as pessoas que estão mortas espiritualmente estão debaixo do domínio de Satanás também. E vocês acham que acabou? Versículo 3 ainda vai dizer que estas mesmas pessoas que tinham e que têm dentro de si o espírito da desobediência são as mesmas pessoas que estão vivendo segundo a vontade da sua própria carne. Nós estamos estudando às quintas-feiras à noite as obras da carne, e aqueles que estão vindo nas quintas-feiras, até agora, teve alguma coisa boa da obra da carne? Não tem, meus irmãos, são só coisas ruins. Nós já estudamos várias obras da carne, tanto no âmbito sexual, religioso, relacional. Meus irmãos, uma pessoa morta espiritualmente, ela é escrava do pecado, ela é escrava do mundo, ela é escrava do diabo e ela é escrava da sua própria carne. Essa é a natureza daquela pessoa que está longe de Cristo Jesus. E sabe o que é mais grave disso, Alberto Lena? É que Paulo vai dizer que nós estávamos vivendo desse jeito antes de termos entregue as nossas vidas a Jesus Cristo. E que por causa disso, nós éramos, versículo 3, merecedores dos aplausos de Deus, dos afagos de Deus, do favor de Deus. Nós éramos merecedores de quê? Da ira de Deus, meus irmãos. Isso era devido para você e para mim, uma vez que nós estávamos mortos espiritualmente, longe de Jesus Cristo. Era isso que restava para você e para mim. A ira de Deus sendo derramada sobre a sua e sobre a minha vida. Isso é tão grave, meus irmãos, que quando nós observamos as pessoas que estão transitando aí fora, Luciana, Andressa, tem tantas pessoas mortas espiritualmente, que é por isso que nós não temos o direito de deixarmos de evangelizar essas pessoas, para que essas pessoas deixem de ser escravas do mundo, do pecado, de Satanás, da carne. Essas pessoas estão sendo oprimidas por essas forças malignas. E só existe um caminho para essas pessoas: a ira de Deus. Mas você tem a resposta para essas pessoas. Sabe o que é? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É falar de Jesus Cristo para elas. E é isso que, em nome de Jesus, nós vamos fazer aqui na sexta-feira ali no condomínio, que nós vamos fazer aqui no sábado para homens, que nós fazemos no domingo pela manhã, que nós fazemos nos domingos à noite, que as mulheres fizeram aqui sexta-feira à noite. É isso que nós fazemos, nós pregamos a Jesus Cristo, e é por isso que essa mensagem é loucura para o mundo, porque Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é quem nós éramos, meus irmãos, antes de Jesus Cristo. Mas pastor, o Senhor disse que em segundo lugar, Deus fez algo por nós. Olhe na sua Bíblia, versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em o quê? Misericórdias. E com grande amor com quem nos amou, deu-nos o quê? Vida. Meus irmãos, por causa das ricas misericórdias de Deus
E por causa do seu grande amor, Ele pegou pessoas que estavam mortas espiritualmente e deu para essas pessoas vida. Isso é a demonstração da grande misericórdia e do grande amor de Deus. Ele pegou pessoas que eram merecedores da ira dele. E Ele disse: eu amo vocês. O problema é que na nossa cabeça e no nosso coração, irmã Adelaide, não cabe o tamanho desse amor. Sabe por quê? Porque o nosso amor, ele é muito relacionado aos interesses. Eu vou dar exemplos aqui. Jovens adolescentes aqui, porque todo mundo aqui já foi adolescente. Alguns ainda são, outros serão, outros já foram. E quando nós éramos adolescentes, e para aqueles que andaram longe dos caminhos do Senhor, aí chegava aquele rapaz, ele galãzão, bonitão, e você, moça, agora mulher, mas antes moça, jovem, com seus 14, 15, 16 anos, e chegou aquele rapaz lá, aquele bonitão lá, no seu ouvido: ei, eu amo você. Aí a mulher se derrete todinha. Eita, eu achei o homem da minha vida. Aí chegou o galã, só faltou o cavalo branco para vir galopando. Eita, pela. Mas aí daqui a pouco aquele rapaz bonito, forte, com a conversa bacana, chega para você e faz uma propostazinha indecorosa: se você me ama, prove para mim. E aí você vai perguntar: que prova você quer, meu amor? Vamos ter relações sexuais antes do casamento? E aí aquele príncipe vira um sapo. Porque o grande interesse dele não era no seu coração, era no seu corpo. Ele não queria o seu amor, ele queria somente ter prazer com você antes do casamento. E muitas vezes isso acontece também, jovens solteiros aqui. Isso acontece com algumas moças também, viu? Ah, mas você não me ama? Então prove. Vamos fazer um test drive antes do casamento para ver se vai dar certo. Aí depois você casa, ok, casou, bacana. O rapaz lá chegou, pediu a moça em casamento e ela disse: pronto, agora vai, vou casar. Mas aí casa. E olha só, Daniel, casou, aí quando chega perto da esposa, aí dá aquele abraço bacana. A esposa, na cabeça dela: eita, ó, meu marido me ama, é bem capaz de ele lavar a louça lá para deixar eu descansar. Olha o interesse, onde é que vai bater. Agora troca o papel aí. Chega a esposa, dá um abraço no marido. O pensamento do marido vai para onde? Lá para dentro do quarto. Eita, é hoje. É hoje. Olha as nossas relações de interesse, meus irmãos. Aí a mulher engravida. E os filhos nascem, viu? E os filhos nascem. Está aqui os exemplos: Luciana, Mari, Felipe aqui, Carol está lá. Os filhos nascem. Aí quando o filho chega, dá um abraço na mãe. Qual é o pensamento da mãe quando o filho chega do nada assim, para dar um abraço na mãe? Eita, viu a relação de interesse? Viu como a relação de interesse bate em cima na hora? E quando um filho, Diego, Vitor, e quando um filho está lá quietinho no canto, e chega a mãe ou chega a avó e dá aquele abraço bacana, qual o pensamento? Vocês percebem qual é o pensamento do nosso coração no que se refere ao amor? A nossa cabeça, Cícera, não consegue entender o tamanho do amor de Deus, porque as nossas relações são muito baseadas em interesses. A gente não consegue entender. Agora vejam, faça o contrário de tudo isso que eu disse. Imagina, por exemplo, que chega uma pessoa para você e começa a maltratar você,
e começa a falar mal de você, e começa a menosprezar você, a virar as costas, a desprezar, a maltratar, a humilhar, a ofender você diretamente, o que é que você vai querer com essa pessoa? Sinceramente falando, distância. E sabe o que foi que Deus fez com você e comigo? Com todos nós? Ele disse: olha, você é rebelde, vocês são teimosos, vocês têm um coração duro, mas eu amo vocês assim mesmo. Eu quis amar vocês, eu escolhi vocês antes da fundação do mundo, e isso não depende do que vocês fazem por mim, mas é o que eu estou fazendo por vocês. Eu quis amar vocês, mesmo vocês me ofendendo, mesmo vocês me desobedecendo, mesmo vocês murmurando, praguejando contra mim. E Deus quis nos amar, e Deus nos amou, meus irmãos, e Deus nos amou, e Deus nos amou. Mas o nosso coração ainda assim é tão danado, tão corrupto, é tão enganoso, que a gente ainda consegue chegar para Deus e dizer: Deus, mas eu acho que o Senhor não me ama muito bem, não. E a gente começa a fazer relações de novo. Olha, Deus, eu acho que o Senhor não me ama muito, não. Porque olha a grama da casa do meu vizinho, ela é mais o quê? É mais verde do que a minha. Deus, o Senhor não me ama muito porque o emprego do meu irmão é melhor do que o meu. Deus, o Senhor não me ama porque o carro, a moto, a bicicleta do meu irmão é melhor do que a minha. Aliás, Deus, o Senhor nem me deu um carro, uma moto, uma bicicleta. A família dos meus parentes são melhores, as famílias dos parentes dos outros são melhores do que as minhas. Deus, eu acho que o Senhor não me ama, não. Isso é o nosso coração corrupto, meus irmãos. É o nosso coração enganoso. Mas Deus, que é rico em misericórdia e com grande amor que nos amou, Ele nos deu vida, mesmo quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, mesmo quando nós éramos inimigos de Deus, ofendendo a santidade de Deus. E Ele disse: eu vou amar vocês, e eu vou cuidar de vocês, e eu vou abençoar vocês, e eu vou derramar graça sobre vocês. Porque conforme o versículo 5 vai dizer: porque pela graça vocês são salvos. E essa graça, meus irmãos, é uma graça irresistível. Mesmo você dando um chute na canela de Deus, mesmo você dizendo que não quer o amor de Deus, mas Deus vai dizer: mesmo que você não queira, eu ainda assim vou amar vocês. Foi essa graça, irmã Adelaide, que nos alcançou um dia. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, naquele caminho para Damasco, quando Cristo teve um encontro transformador com Paulo. Assim aconteceu com todos nós. Essa maravilhosa graça nos alcançou um dia, e ela foi tão irresistível, mas tão irresistível, que você está onde agora? Na casa de Deus. É porque essa graça é irresistível que você acabou de cantar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor. É por essa graça maravilhosa e irresistível, meus irmãos, que você está vivo hoje, que você está de pé nessa noite. É porque as ricas bênçãos do Senhor têm sido derramadas sobre a sua vida. Se isso já não fosse suficiente, versículo 6 ainda vai dizer que Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, Ele te amou, Ele te abençoou, Ele cuida de você, e Ele ainda vai ressuscitar você no último dia, e Ele preparou uma mesa, um banquete para você lá na eternidade, e o seu lugar está reservado lá, e ninguém tira Ele de você. Tudo isso aconteceu por causa do amor, por causa da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Em Cristo Jesus,
Você já não é mais um inimigo de Deus e nenhuma condenação há sobre a sua vida em Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, vocês têm ideia do que Deus fez por você e por mim? Mas pastor, por que Deus fez tudo isso então? O que é que diz aí, Daniel, versículo 7? Para mostrar nas eras que eu vivi a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que é que Deus fez tudo isso por você? Porque são pessoas bonitas aqui na igreja do Valentina? Porque são pessoas especiais? Porque, como diz lá aquela canção, porque vocês são o espelho que reflete a imagem do Senhor? Porque vocês são o ouro puro de Ofir? Porque vocês são seres iluminados? Não. Deus fez tudo isso para o louvor da glória dele. Deus fez isso para o louvor da glória dele. E meus irmãos, há mais de 2000 anos, essa mensagem vem sendo pregada e gerações têm descoberto que têm sido alcançadas pela misericórdia, pelo amor e pela bondade de Deus. É por isso que nós cantamos aqui na igreja Diego da bondade de Deus, porque Ele é fiel, porque Ele cumpre as promessas que Ele fez para você e para mim, não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque Ele é Deus, porque somente Ele é digno de honra, glória e louvor. E as gerações que ainda estão por vir vão saber, através do seu testemunho de vida, do que Deus fez na sua vida, Juan, que Deus é bom o tempo todo, e em todo o tempo Deus é bom. Ah, meus irmãos, por que é que Deus fez tudo isso? Porque Ele é Deus. Ele não precisava de nada disso, porque Ele já é autossuficiente. Quem precisava éramos nós. Mas ainda assim, Ele quis colocar o seu nome no livro da vida, antes da eternidade. E esse amor que nós não entendemos, nos alcançou, de tal forma que nós estamos aqui para testemunhar da bondade de Deus. Por que Deus fez isso, pastor? Versículos 8 e 9, porque vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de quem? Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Oh, meus irmãos, se você é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus. Não é pelos seus méritos, não é pelo que você faz, não é pelo que você diz, não é pelo que você pensa. Nós só somos salvos, é pela graça, pela maravilhosa graça de Deus. Por meio da fé em Jesus Cristo. E nós somos tão incapazes, nós somos tão fracos, que nem para crermos sozinhos nós conseguimos. É por isso que Paulo vai dizer que isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. E Ele sabe que nós somos tão corruptos, o nosso coração é tão corrupto, que Ele completa dizendo, não por obras, para que ninguém se glorie. Preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, imagina aqui, pastor Luciano, chegando lá naquele último dia, Andressa, e dizendo, igual aquele fariseu lá da parábola do fariseu e do publicano, tá vendo Deus? Eu preguei tua palavra, quinta-feira, domingo de manhã, domingo de noite, fui na sexta-feira para o condomínio evangelizar, estava no sábado falando, mas Deus, eu sou o cara, eu sou digno de estar aqui dentro, porque eu fiz muita coisa, Deus, e o Senhor tem a obrigação de me salvar. Deus sabe, meus irmãos, que o nosso coração é enganoso, Alberto. Deus sabe que o nosso coração é enganoso, Diácono Marinho. Deus sabe que se dependesse da força do nosso braço, nós íamos humilhar aquelas pessoas que não conseguissem.
Porque naquele último dia nós íamos fazer igual aquele fariseu. Tá vendo, Deus? Eu sou o cara, mas esse publicano, isso é um miserável publicano, isso é um pecador. Isso não merece estar aqui não, isso merece o inferno de cabeça para baixo mesmo. Quando na verdade o que Paulo está dizendo aqui é que nós somos tão incapazes, meus irmãos, que a salvação do começo ao fim vem da parte de Deus. Porque foi Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi Ele que colocou o nosso nome no livro da vida. Foi Ele que nos elegeu. Foi Ele que nos adotou como filhos. Foi Ele que mandou o seu Filho para morrer por você e por mim naquela cruz do Calvário, para redimir a sua e a minha culpa, para perdoar o seu e o meu pecado, para nos colocar a justiça dele dentro de nós, para nos selar com o Espírito Santo, para que todos saibam que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que agora é o Espírito Santo que nos conduz pelo caminho correto, nos afastando de todo o mal, e nem para crermos nós somos capazes. Porque se você crê em Jesus Cristo, é porque Deus primeiramente colocou essa fé dentro de você. Porque nem isso nós conseguimos. Nem isso nós conseguimos. Se hoje você crê em Jesus Cristo, é porque primeiramente Deus colocou essa fé em você. E isso é um dom de Deus, meus irmãos. Então, quando alguém pergunta, pastor, como é que eu vou saber qual é o meu dom, ou quais são os meus dons? Você crê em Jesus Cristo? Então Deus já colocou esse dom em você. Porque a gente não consegue crer, meus irmãos, se Deus não fizer isso em nossos corações. Porque pelos nossos méritos, nós nunca conseguiríamos herdar a vida eterna. Porque pela força do nosso braço, pela nossa inteligência, pelo nosso coração, nós nunca conseguiríamos agradar a Deus. Por isso, meus irmãos, que foi necessário que Cristo Jesus morresse naquele madeiro, naquela cruz, derramasse o seu sangue precioso por você e por mim, para rasgar aquele véu de alto a baixo e nos trazer de volta para perto do Pai, para os braços do Pai. É por isso que agora nós podemos dizer Abba, Pai. É por isso que nós podemos dizer Paizinho, Painho. Nós não temos capacidade nenhuma, meus irmãos. E do começo ao fim, a salvação parte de Deus para nós. Nós somos, sabe como? Sabe uma lanterna? Acho que todo mundo aqui já pegou na lanterna, não já? O que é que a lanterna produz? Luz, correto. Mas a lanterna por si só, ela produz luz? Precisa de quê, meus irmãos? Ou pilhas, ou uma bateria carregada. Porque se ela também não estiver carregada, não vai servir de nada. E aí sim, aquela lanterna vai produzir aquela luz. E nós somos tal qual essa lanterna, meus irmãos. Nós não temos luz própria. Essa luz que brilha em você e em mim hoje é a luz de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo que habita em você e em mim, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, que nos conduz pelos caminhos corretos, que nos faz tomar as decisões corretas, que nos faz agradarmos a Deus, mesmo quando a nossa carne não quer. O Espírito Santo diz assim, mas você vai. Mesmo você achando que o caminho correto é o que o seu coração está dizendo, mas o Espírito Santo diz, não, meu filho, não é a sua vontade, é a minha vontade. Não é o seu prazer, mas é a minha graça sobre a sua vida. Esses somos nós. Estes éramos nós antes de Cristo. Foi o que Deus fez por nós. E por que Deus fez por nós? Para o louvor da sua glória. Mas e aí então, pastor, o que é que me resta fazer? O que é que sobra, meus irmãos? Depois que Deus já fez tudo por você e por mim, o que é que sobra então? Versículo 10, Daniel. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Veja, meus irmãos,
nós praticamos boas obras para sermos salvos? Não. Nós vamos conseguir isso algum dia? Alguém vai conseguir isso algum dia na vida? Não. Até hoje, há mais de quando a lei foi escrita, 1500 anos antes de Cristo, até hoje, 3500 anos, até hoje, não se sabe de ninguém que tenha conseguido cumprir aqueles 10 mandamentos de ponta a ponta, a não ser um. Quem foi ele? Ninguém consegue fazer essas boas obras para ser salvos. Portanto, o que nos resta fazermos então, meus irmãos? Uma vez que nós já somos salvos, agora sim, nós vamos praticar essas boas obras para reproduzirmos aquilo que Cristo fez em nosso lugar. É porque Cristo já nos salvou, que agora, porque nós nos inspiramos na obra e na vida de Jesus Cristo, que nós praticamos estas boas obras. Por que é que nós queremos agradar a Deus? Não é para sermos salvos, porque isso é impossível para nós. Mas nós agradamos a Deus porque nós já entendemos que Ele nos salvou. E é por isso que nós queremos agradá-lo. Por que é que nós praticamos boas obras? Não para poder sermos homens e mulheres melhores, mas é porque Cristo, através do Espírito Santo, está trabalhando isso em nossos corações. Estas boas obras aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com salvação. Aliás, até tem. É porque você já é salvo, que agora você pratica essas boas obras. E cabe a cada um de nós aqui, meus irmãos, praticarmos essas boas obras que, como Paulo descreve aí no versículo 10, já foram preparadas de antemão por Deus para nós praticarmos. Perceba que até para isso, até para essas boas obras, Deus precisa trabalhar em nossas vidas. E se nós praticamos essas boas obras, é porque verdadeiramente nós entendemos a mensagem do Evangelho. E eu concluo, meus irmãos, a mensagem dessa noite, dizendo que sim, antes de Cristo Jesus, nós estávamos mortos. E porque estávamos mortos, nós não éramos capazes de buscar a Deus. E porque nós estávamos mortos, a nossa natureza pecaminosa não queria nada com Jesus Cristo. Talvez por isso que alguns aqui falavam mal de igreja, alguns aqui falavam mal de pastor, que não queria nem conversa com Deus, porque estavam mortos em seus pecados e delitos, porque estavam escravos do pecado, do mundo, de Satanás, da sua própria carne terrena. Mas a graça de Deus nos alcançou. Mas o amor de Deus veio sobre nós. Segunda aplicação que nós podemos fazer, meus irmãos, é que sim, Deus te ama. Deus te ama, Pai. Deus te ama, Francisco. Deus te ama, Juan. É porque Deus nos ama que eu posso chegar hoje para os homens dessa igreja e dizer: eu amo vocês. E isso não é um amor carnal, isso é um amor baseado no amor com que Deus nos amou. É um amor verdadeiro, meus irmãos, sem interesse nenhum. É por isso que as irmãs da igreja podem chegar uma para a outra e dar um abraço e dizer: eu te amo, e não correrem o risco de serem mal interpretadas. É porque nós entendemos o tamanho do amor de Deus e que foi derramado sobre nossas vidas. Uma terceira aplicação, meus irmãos, que nós podemos fazer é que se hoje você já teve um encontro transformador com Jesus Cristo, não é porque você era melhor do que as outras pessoas, não é porque Cristo viu que você tinha um grande potencial para ser um excelente crente, não. Se você hoje é salvo em Cristo Jesus, é para que o nome de Deus seja glorificado, é para que o nome de Deus seja exaltado,
é para que o nome de Deus seja engrandecido, é para que o nome de Jesus Cristo seja bendito, é para que o nome de Cristo seja colocado em todas as línguas, em todas as bocas, e é por isso que haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor. E finalmente, meus irmãos, se você ainda não entendeu qual é o propósito destas boas obras que você e eu precisamos praticar, é porque a obra da redenção já foi feita por você. Aliás, em você, por Jesus Cristo. E é no sentido de grande gratidão, meus irmãos, que nós dizemos a Deus: Senhor, assim como disse um dia o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faz do teu servo, faz da tua serva, Senhor, conforme a tua vontade. Usa-me como um instrumento em tuas mãos, Senhor, e para tudo aquilo que o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim conforme o teu querer, Pai. Realiza a tua vontade em minha vida. Que cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. Que cumpra-se em mim o teu querer. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Enquanto os irmãos aqui da equipe de louvor se organizam, e meus irmãos, enquanto os elementos da Santa Ceia serão passados, e para você que pode cear, escuta o conselho do seu pastor. Faça como Jesus Cristo nos ensinou e nos ordenou. Reconcilia-te primeiramente com Cristo nesse momento. Achega-te a Cristo e diz: Senhor, eu estou rasgando meu coração na tua presença nessa noite. E Pai querido, se eu andei distante de ti, eu peço perdão, Senhor. Se por acaso eu te desagradei, Senhor, ou se por algum momento as minhas esperanças se acabaram, Senhor, perdão, Pai querido. Eu não quero mais viver longe da tua presença, Senhor, porque eu aprendi que a tua graça misericordiosa foi derramada sobre a minha vida. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor me amou, o Senhor me cobriu com as tuas bênçãos, mesmo quando eu nem sequer estava vivo, e tu me deste vida, Senhor. Por isso que você se reconcilie com o Pai nessa noite, que você celebre esse momento que é tão importante para a igreja e para o corpo de Jesus Cristo. Pode passar, por favor.